Bom, então, né, a gente tinha parado falando sobre outros povos que também teriam chegado aqui, né? Até tem algumas comprovações arqueológicas, no caso dos vikings que chegaram na América do Norte. No caso dos chineses, tem uns mapas antigos que mostram que eles tinham um conhecimento bem grande sobre a costa de outros continentes. Só que eles não, como o professor Beethoven falou, eles não tiveram interesse, naquele momento não era um interesse nessa terra, por N motivos que a gente não vai discutir agora. E os portugueses, até na aula passada, recapitulando um pouco o que o professor João falou, eles tiveram um interesse nessa terra que eles tinham descoberto, não, por enquanto, como criar uma estrutura aqui para permanecer, mas sim como um porto de passagem. Até porque, naquele momento, eles não tinham condições de fazer isso. Tanto é que, só para avançar um pouquinho, mas depois vocês podem retornar no tempo, o Brasil ele só vai ser explorado lá por volta de 1530 e pouco. Agora, Perfeito. De início, ele é só uma passagem. Por falta de estrutura dos portugueses, mas também por falta de interesse. Sim. Ô, Dick, deixa eu fazer um parênteses aí. Sim. Ó, imagina que vocês descobriram em um lugar distante algo que é muito precioso. O primeiro momento na América foi de reconhecimento. As pessoas, quando chegaram aqui de fato na América, não sabiam se era um grupo de ilhas, não sabiam a extensão da América como um todo. Então, o primeiro momento, de 1500 até de 1496, assim, até 1530, é o momento de exploração e identificação. Por quê? Eu não sei se os professores disseram na aula passada, mas a diferença de tamanho entre Portugal e Espanha para a América é gigantesca. Sim. Até hoje a gente tem países da Europa, o Brasil, basicamente, com exceção da Rússia, cabe toda a Europa dentro. Tá? Então é muito maior do que eles tinham. Se você pegar em consideração Portugal e Espanha, a gente tem estados brasileiros que são basicamente do mesmo tamanho. Tá? O Amazonas, estado gigantesco, é basicamente o país todo. A Europa é muito menor do que Portugal. Então foi um tempo primeiro. Só para te ajudar aí, né? Claro. O Brasil, se eu não estou enganado, é 92 vezes maior do que Portugal. Sim, por aí, assim, muita coisa. Isso, e aí assim, né? Na aula passada a gente falou um pouco sobre, nossa, Portugal já era um Estado nacional formado, bem organizado. Beleza. Nesse momento, não importa muito que ele seja o primeiro, ainda sendo organizado e tendo já uma estrutura e até as rotas marítimas consolidadas, não era o suficiente para colonizar um território tão grande e relativamente desconhecido, né? Que nem tu falou. Exato. Era uma questão muito mais de reconhecimento do que qualquer outra coisa. Tanto é que a esquadra de Pedro Álvares Cabral, ela foi a terceira enviada para cá de Portugal. Ela não foi a primeira. Teve outras duas antes que que até hoje é tratado com muito segredo. Tem o Magalhães. Isso, exatamente. Então, era tratado como um segredo quase de Estado nesse período, porque era uma coisa de extrema trabalho secreto do governo, a gente pode dizer assim, ó. Como hoje, eu vou dar um exemplo, assim, como hoje é um segredo absoluto os países mexerem com tecnologia nuclear, naquele período era um segredo absoluto os países como construíam os navios, como iam nas rotas marítimas, Exatamente. cada um cuidava do seu. Então, é aí que tá essas questões, né, sobre a vinda de Pedro Álvares Cabral e tal. Perfeito. O que o professor está dizendo é bem parecido mesmo, que a gente tinha o projeto das caravelas, era um projeto secreto. As caravelas, o que são as caravelas? São navios muito leves e grandes, né, que conseguem atravessar pela forma que ele tem, pelo vento, principalmente pelas velas. Era uma tecnologia muito inovadora para a época. Não era qualquer navio que fazia isso. E o projeto das caravelas, desde o seu início, era um projeto secretíssimo. Tá? Exatamente. Tanto é que até hoje, se eu não estou enganado, eles não têm certeza absoluta de como eram essas caravelas, né? Exatamente. Até hoje a gente não sabe de tão secreto que era. É verdade. Mas então, como a gente ia comentando, chegaram os portugueses aqui no Brasil
e na América como um todo, os espanhóis também, a primeira fase foi de reconhecimento. O que tem ali? O professor está correto quando ele diz que os caras nem se interessaram em primeiro momento por isso, e sim como uma rota de passagem. Falou, poxa, aqui pode ser para gente um lugar para a gente parar, para dar a volta no mundo, para chegar às Índias e pegar especiarias para revender. Então seria outro porto, na verdade. Com o tempo que eles foram identificando que as riquezas naturais daqui eram muito únicas. Tem coisas simples que os povos europeus pegaram para eles na cultura que a gente não sabe, né? Um exemplo é a batata. A gente tem uma noção, não sei vocês, mas uma noção parece que a batata é italiana, que a batata é francesa, porque foi exportada. Russa, mas a batata, ela é da América do Sul, o milho é daqui, então a gente tinha riqueza natural muito abundante aqui, coisas muito novas. E com a descoberta dessas frutas, dessas verduras, dessas madeiras, né? O Brasil chama Brasil por conta do pau-brasil. Brasil de brasa, vermelho. Você cortava a madeira, saía um sangue vermelho que você tingia roupas, né? Você pensa num cara de antigamente, no rei, você vai pensar numa roupa vermelha, numa capa vermelha. Essa roupa era feita através dessa tinta, né? Que era tirada desse pau-brasil. E então até a gente teve o Brasil. A fabricação de móveis, né? Ela era bem valorizada. Perfeito. Porque os móveis ficavam numa coloração diferente do que eles estavam acostumados. Vou falar um negócio interessante para vocês. Se eu tivesse preparado essa aula, não ia sair na minha cabeça. Mas brasileiro, por que você chama o francês de francês, português de português, italiano de italiano, enfim? E por que você chama o brasileiro de brasileiro e não de brasiliense e não de brasilês, por exemplo? Você chama o cara da Inglaterra de inglês, o francês de francês e o brasilês seria pra gente, mas não, é brasileiro. Porque brasileiro é igual pedreiro, é igual marceneiro. Pedreiro é aquele que trabalha com pedra. Brasileiro é aquele que trabalha com o pau-brasil. Então, até a nossa identificação como nação é de um trabalhador. É o eiro, né? Eiro, perfeito. Uhum. Se a gente for falar meio difícil aqui, é o sufixo. O sufixo que vai dizer que alguém trabalha é eiro. Uhum. Você vê que a gente sempre foi visto como trabalhador. Os caras nunca viram isso aqui como um lugar. Quando a gente fala colonização, não é muito colonização, é exploração. Eu coloco gente aqui para explorar o que eu tenho para que Portugal fique rico. Eu penso que aquele país vai prosperar, que vai virar um país, etc. Não. Eu quero retirar tudo que ele tem de bom para mim para eu ficar mais rico. Tanto é que, tipo, às vezes a gente tem algumas visões, né? Antigamente os professores, né? Talvez, não, lógico, não por culpa deles, mas tinha a visão de que eles sempre passavam que, os portugueses estavam em alto mar e, de repente, pimba, chegaram aqui. Os espanhóis estavam em alto mar e, pimba, chegaram na América, como foi falado no vídeo passado. Mas, por exemplo, os portugueses, eles não vieram com 3, 4 naviozinhos, eles vieram com uma frota inteira, preparados para a fixação aqui. Lógico, não assim, de primeiro momento, ser um espetáculo. Mas eles vieram preparados, tanto é que vieram uma esquadra, alguns vieram armados, porque eles sabiam que ia ter uma resistência. Não era assim, tipo, não, nós vamos chegar lá e pronto, a gente vai começar, lá tem as coisas e vai ser assim. Não, eles se organizaram antes. Sim. E eu te pergunto, por que os professores diziam pra gente que foi sem querer que descobriram a América e o Brasil? Olha, aí a gente vai numa briga, né? Mas eu acho que isso se tornou uma coisa tão conveniente que faltou, sei lá, um aprofundamento um pouco melhor, talvez também por falta de oportunidade ou um desgaste. Eu não sei por que tem essa visão, eu não lembro. Sim. Não, mas eu digo mais no sentido de que, por que eu acho alguma coisa? Porque quando eu acho e não tinha ninguém, ela é minha. Então, por isso, você vê que a América foi descoberta, a América como um todo, né, foi descoberta em 94, 96, 94, né? Em 92, perfeito, 92. Em 92, a América, eu tô confundindo. 1492, para quem tá achando que é outra coisa. Perfeito. Não é 1992. Em 1492, a América é descoberta, e oficialmente em abril de 1500 o Brasil é. Então a gente tem aí 8 anos de diferença para descobrir o Brasil. Aí você fala assim,
Os caras chegaram lá em cima e não imaginavam que tinham coisa ali para baixo? Imaginavam, já tinham dado a volta, já sabia que o Brasil era o Brasil. Então, o que eu faço? Eu finjo que eu descobri, mas em 1990, em 1494 e 96, a gente já tinha um tratado que já tinha dividido entre Portugal e Espanha. Exatamente. Quem que ia ficar com o quê? Então, quando Pedro Alves Cabral, ele estava navegando, de repente bateu um vento e ele chegou no Brasil. Nunca ia ser assim, sabe por quê? Porque é muito caro navegar, é muito caro. É uma expedição que foram riquezas e riquezas conquistadas desde das cruzadas. Portugal era um país ainda não, mas uma nação, vamos dizer assim, um reino de fato, que era rico e ele gastou muito dinheiro com isso. Você vai gastar dinheiro à toa? Você vai ficar dando rolê de Ferrari aí, gastando gasolina de graça? Fala. E é bom que tu falou isso, porque já faz uma ligação com o que eu e o professor João a gente falou na aula passada, que, por exemplo, Portugal, antes de conquistar Ceuta, para ele se atirar no mar, ele pegou vários empréstimos, né? E lá naquele vídeo também está explicado isso. E aí, depois, quando conquista a cidade de Ceuta, ele adquire um poder econômico muito maior, e aí isso ajuda cada vez mais a gastar para continuar essas expedições. Sim. Sim, perfeito. É interessante, eu vou aproveitar essa deixa do professor Giacomo, é interessante retomar um pouquinho o que os professores já falaram, para a gente pensar numa perspectiva de uma palavrinha que eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês, e que a gente vai falar bastante disso, que é colonização, tá? É uma palavrinha-chave para a gente entender, e é uma palavrinha muito importante para a gente conceituar, né, o que é você colonizar alguém, um povo, um território, tá? Então, quando a gente fala de colonização, a gente está falando, como o professor Beethoven falou, de exploração, e a gente está falando de domínio, tá? Então, colonizar é você dominar algo, e é você, a partir desse domínio que você estabelece sobre determinado território, sobre um pedaço de terra, você explora esse pedaço de terra. O professor Giacomo colocou agora que Portugal, ele conquistou Ceuta. A partir da conquista de Ceuta, da navegação de cabotagem, que nós falamos na última aula, por toda a costa africana, Portugal ele vai conseguir desenvolver, vai conseguir plantar, né, desenvolver a economia da cana-de-açúcar. E isso, nesse momento, é muito importante para a gente entender. Então, dos domínios de Portugal, Portugal tinha domínios muito pequenos. Eram ilhas, por exemplo, a Ilha da Madeira, tá, ali perto da costa da África. Ele tinha ilhas e feitorias, os Açores, ilhas e feitorias muito próximas da África e muito pequenas, em que eles plantavam cana-de-açúcar.